Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Vem Dividendos. Eu sou Rodrigo Colombo e hoje nós vamos bater um papo sobre você investir em imóveis através de fundos imobiliários. Então vocês sabem que eu gosto muito de falar sobre isso, trazer a ideia de que você está sim investindo em imóvel quando você investe em fundo imobiliário. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como que vocês com R$840 aproximadamente investiriam em 132 imóveis, recebendo uma renda bem legal aí todos os meses. Então, esse vídeo nós vamos falar sobre isso. Eu quero perguntar para você, se você que já investe em fundo imobiliário, comenta aqui para mim, qual é o fundo híbrido que você tem? Se você investe em fundo imobiliário, você já sabe do que eu tô falando. Comenta aqui. Se você não investe em fundo imobiliário, mas está pensando ou investe em imóvel também, chegou nesse vídeo, comenta aqui pra mim, você tá feliz em investir no imóvel? Você tá investindo e você gosta de investir em imóvel? Comenta aqui pra mim que eu quero saber o que vocês estão fazendo, qual o tipo de investimento que vocês estão fazendo. Agora voltando pro nosso vídeo, pra quem não sabe o que são fundos imobiliários são a forma mais fácil de você investir em imóveis, com pouco dinheiro. Com R$100, R$200, você consegue investir em vários imóveis espalhados por todo o país e consegue viver de renda, receber renda desses imóveis pra fazer o que você quiser, viver, viver a sua vida como você quiser. Eu quero hoje falar sobre alguns fundos híbridos. Para quem não sabe, fundo híbrido são as opções menos arriscadas que nós temos para viver de renda, para investir em imóvel através da bolsa de valores dentro dos fundos imobiliários. Um fundo híbrido, ele não existe uma regra muito exata, porém fundos híbridos a gente tem como aquele fundo que investe em diversas frentes. Ele investe em imóvel logístico, em imóvel de shopping, imóvel de varejo, imóvel de residência. Ele investe em várias frentes e faz com que a quantidade de ativos, a quantidade de imóveis que ele tem, faz com que o risco caia bastante. Então hoje eu separei aqui 6 fundos imobiliários que, totalizando todos os imóveis que tem neles, dentro de cada um deles, então dá um total de 132 imóveis. E que se você fosse comprar uma cota de cada um desses que eu vou falar para vocês, e eu vou comentar um pouquinho sobre cada um, você gastaria um total de R$840 para comprar, então, ser sócio de 132 imóveis espalhados pelo país todo, tá? Então vamos lá, eu separei 6 fundos híbridos, que são esses fundos que investem em diversas frentes, tá? O primeiro que eu separei aqui para vocês é o FIP11, tá? Não é o FIB com B, é FIP com P de pato, tá? São 7 imóveis espalhados em 5 estados. Os estados são Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Nos últimos 12 meses o fundo pagou 12% de aluguel sobre o valor investido. Então, lembrando, esses 12% que eu tô falando é de aluguel, e esse aluguel é isento de imposto de renda, porque em fundo imobiliário você é isento de imposto de renda. Lembrando, os imóveis que o FIP investe são diversificados em 5 estados e em qualidades diferentes de ativos, um ativo maior, um ativo menor, alugado para uma empresa, para outra empresa. Isso é que é o lado legal de você investir em ativos híbridos. O segundo fundo imobiliário, então, que eu quero falar, vocês talvez conhecem muito, a LZR11, tá? É um fundo imobiliário também híbrido. 7 imóveis em 2 estados, Rio de Janeiro e São Paulo. Nos últimos 12 meses, o fundo, a LZR11, pagou 5% de aluguel sobre o valor investido. Por que eu tô falando sobre isso? A gente tem falado aí nos últimos vídeos, e eu sempre comentei, sempre deixei isso muito claro para vocês, a importância de diversificação, de você não estar exposto a somente um ativo, Faça isso com inteligência, mas faça. É importantíssimo demais que você esteja diversificado nos seus investimentos. Se você tem 2, 3 fundos imobiliários que tem lá 20, 30 imóveis, você está diversificado e o risco cai muito, tá? O risco de você estar investindo em vários imóveis é muito diferente de você estar investindo em um imóvel só. Quando você investe em fundos híbridos, você tem lá uma configuração, uma característica, uma gestora investindo e cuidando de vários imóveis para você. O próximo fundo é um dos mais conhecidos na bolsa, KNRI11, tá? São 19 imóveis espalhados em 3 estados: Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Nos últimos 12 meses, o KNRI pagou 5% de aluguel sobre o valor investido. Detalhe também importante, tá? Você pode perceber que entre o FIP e o ALZR e o KNRI houve uma diferença bem grande, no rendimento pago, de 12% para 5%. Exatamente porque o FIP é bem mais desconhecido, uma gestora menos conhecida, enquanto a LZR e o KNRI são fundos bem estabelecidos, maiores, que têm crescido cada vez mais. Isso faz com que as pessoas paguem um pouco mais caro por esses fundos, o preço suba, e o rendimento comparado ao valor que você investe acaba caindo um pouco. O próximo é o HGRU, que são 15 imóveis, 4 estados,
Bahia, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Nos últimos 12 meses, o fundo HGRU pagou 6,2% de aluguel sobre o valor investido. O legal do HGRU é que, diferente dos outros, ele investe numa classe de ativos um pouco diferenciada, né? Ele tem alguns imóveis educacionais locados para faculdades e escolas, e ele também tem imóveis locados para supermercado, né? Walmart, Sam's Club, então são imóveis que você conhece, esses pavilhões enormes onde esses supermercados trabalham, tá? O próximo que eu quero falar é o RBVA, 72 imóveis, 7 estados, Pernambuco, Paraná, Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Nos últimos 12 meses, o fundo pagou 9,3% de aluguel sobre o valor investido. O RBVA é a junção de 2 fundos imobiliários de agências bancárias. Hoje em dia, eles ainda alugam, né, parte dessas 72 agências para os bancos, que é a agência Caixa, né, as caixas com as agências e o Santander. Esses contratos vencem em 2022 e o fundo já mudou a sua forma de trabalhar e vai começar a fazer as locações para varejo. Então, a tendência é que nos próximos 3, 4 anos esse fundo vai passar por uma mudança bem grande, vai passar por uma montanha russa de emoções, mas depois vai estar alocando esses imóveis para diversas empresas, 72 imóveis em 7 estados diferentes, é muito imóvel. E por último e não menos importante, RBRP, 12 imóveis, 2 estados, Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Nos últimos 12 meses ele pagou 5% de aluguel sobre o valor investido. Na mesma proporção que o LZR com a NRI, o RBRP já é um pouco mais conhecido, o pessoal já tá pagando um pouco mais caro por ele, né? Tá um pouco mais tranquilo com o investimento e aceita receber um pouco menos. Então, eu trouxe aqui para vocês a opção de vocês investirem com menos de R$1.000 em 132 imóveis diferentes espalhados por muitos estados do país, por basicamente todos os cantos. Quando você investe em fundo imobiliário, você nunca pode esquecer que você está investindo em imóvel. Então, é importantíssimo você saber naquilo que você está investindo. É importantíssimo que a gestora que está lá cuidando do seu patrimônio seja uma gestora que você confia, seja uma empresa que você consegue analisar, ler os relatórios e entender o que ela está fazendo com o seu dinheiro. Em nenhum momento, você como investidor de fundo imobiliário deve esquecer que você está investindo no setor imobiliário. Mesmo que nós estamos fazendo essas operações pela Bolsa de Valores, comprando os nossos ativos pela Bolsa de Valores, esses 132 imóveis que eu estou falando para vocês, que eu li aqui, estados diferentes, localizações diferentes, locado para as empresas diferentes, é importantíssimo demais que você entenda que isso é seu e que esse investimento vai valorizar, vai ter uma valorização durante o tempo. Quantas pessoas você conhece que já ganharam muito dinheiro com imóvel, que vive de renda, que vive alugando apartamento, casa, pavilhão? Você investir através de fundos imobiliários funciona da mesma forma. Nunca se esqueça disso. Muitas das pessoas que entram nos fundos imobiliários acham que, por estar posicionado na Bolsa de Valores, né, vai funcionar como as ações, mas não são. Eles funcionam totalmente diferente, o risco é diferente, a forma de diversificação que você pode fazer é diferente, e quando você escolhe bons ativos, escolhe imóveis em regiões boas, dificilmente você vai ter problemas. Então, quanto mais você olhar para a parte que a maioria das pessoas não olha, que é a parte dos imóveis, que é a parte onde os imóveis estão posicionados, qual a importância daquele imóvel para aquela região, quanto mais você fizer isso, mais à frente você vai estar dos novos investidores, das pessoas que não olham para isso. Eu espero que eu tenha conseguido fazer você entender tudo que eu trouxe com esse vídeo, eu espero que tenha te ajudado um pouquinho. Comenta aqui embaixo para mim, se você tem algum desses fundos ou se você investe em imóvel, comenta aí também, eu quero saber se você chegou por aqui, o que você está pensando em fazer, eu quero saber. Deixa nos comentários aqui para mim, aproveita para assistir um desses 2 vídeos aqui, ó, do canal, se inscreve se você ainda não se inscreveu, deixa o seu like, porque isso é importantíssimo para o YouTube entender que você gostou desse vídeo, e é isso, eu vou ficando por aqui, um abração, a gente se vê nos próximos vídeos e até mais.